O presidente Jair Bolsonaro afirmou que irá falar da Amazônia na abertura da Assembleia Geral da ONU, nem que tenha que ir de cadeira de rodas. Bolsonaro deve se submeter a uma cirurgia no próximo domingo, com um período de recuperação previsto de 10 dias. A abertura da Assembleia Geral, tradicionalmente feita pelo presidente brasileiro, será no dia 24 de setembro. Abro aspas. Eu vou comparecer à ONU nem que seja de cadeira de rodas, de maca. Eu vou comparecer porque eu quero falar sobre a Amazônia, mostrar para o mundo com bastante conhecimento, com patriotismo, falar sobre essa área ignorada por tantos governos que me antecederam. Fecho aspas para o presidente Jair Bolsonaro. Diga, Constantino. Olha, eu não dou essa relevância toda à ONU. Eu já brinquei aqui no programa uma vez que, por mim, pode fechar aquele troço lá, virou cabide de emprego e lugar para, digamos assim, a esquerda caviar global ficar fazendo discursos lindos sem muito efeito prático. Mas eu entendo, óbvio, o desejo do presidente de estar presente lá para poder oferecer uma resposta após essa campanha muito pesada de difamação que o seu governo e o Brasil sofreram por conta das queimadas. Né? Quer dizer, uma coisa que acontece há décadas, pode ter piorado ou não pontualmente, pode ter alguma responsabilidade ou não nisso o seu governo, mas da forma como foi tratado o próprio Bolsonaro nisso tudo, dá a entender que ele chegou lá tacando fogo na floresta, e que uma coisa que não acontecia antes. Então, houve muita histeria, já falei disso várias vezes. Eu acho natural até ele querer dar um contraponto, ele querer esfregar na cara de muitos lá naquele ambiente, que é um ambiente que há esse domínio desse pessoal, dessa pauta, ele poder esfregar alguns fatos e dar algumas mitadas para o seu público, jogar para a sua plateia, né, como o presidente Trump vive fazendo. Então, isso aí, para mim, é parte do jogo. Tudo bem, ele vai lá de maca ou não, de cadeira de rodas ou não, vai fazer alguns discursos, espero que respaldado em dados, em estatísticas, né, em argumentos, e com isso vai ter mitado para manter essa base aí alimentada desse tipo de coisa, né? Esfreguei na cara dos hipócritas da ONU que eles estavam mentindo porque eles têm interesses obscuros e tudo mais com o Brasil, e eu fui lá defender o direito da soberania nacional e os interesses do povo brasileiro e dos índios. É isso que ele quer e é legítimo. Fala, Vera. Acho pouco provável que ele vá conseguir imitar num ambiente como esse, porque é um ambiente bastante opressor, né? A Assembleia Geral da ONU, lugar com muitos líderes. O Bolsonaro se sai muito mal em discursos dessa natureza. Em Davos ele fez um discurso patético, muito ruim mesmo, de poucos minutos, e depois, quando questionado pelo presidente do fórum sobre vários assuntos, se saiu igualmente mal sobre assuntos específicos. Ele costuma desprezar a área técnica do Itamaraty na hora de elaborar esses discursos, se vale mais dos seus assessores mais próximos ali do Palácio do Planalto, então é capaz de rechear o discurso de citações ideológicas e não de dados, e isso é um risco num ambiente como esse. Além do que, ele pode enfrentar nesse discurso, depois do discurso, se ele de fato puder ir, se os médicos não impedirem que ele vá, porque ele vai se submeter a uma cirurgia muito delicada agora no dia 8, e eu não sei se ele vai estar recuperado já para participar, ele é capaz que haja nos eventos paralelos à Assembleia Geral da ONU sanções ao Brasil, discussões sobre sanções ao Brasil. Então era bom que o presidente, além desse desejo de falar ou de imitar, se cercasse de bons assessores para ir a essa reunião e tentar evitar efeitos colaterais negativos para o Brasil nos fóruns multilaterais, nos pleitos que a gente tem de entrar na OCDE, de ser um aliado extra-OTAN, do acordo Mercosul-União Europeia. Tem muita coisa em jogo. A gente fala mal da ONU, Bolsonaro, os bolsonaristas falam, mas a gente tem uma pauta que preza o multilateralismo e que a gente quer uma inserção maior nos organismos multilaterais. Então, eu acho que essa viagem tem de ser muito bem preparada, tecnicamente preparada. Tem pessoas de muita qualidade no Itamaraty que estão acostumadas com reuniões desse tipo. Era melhor se ela fosse preparada sem tantas paixões, sem o desejo de imitar e com o desejo de melhorar a imagem do próprio presidente perante o mundo e do país por consequência. Vai lá, Josias. A decisão do Bolsonaro de falar na abertura da Assembleia da ONU sobre a Amazônia é uma evidência de que há males que vêm para pior. Um acerto dificilmente pode ser melhorado, mas não há, sob Bolsonaro, erro que não possa ser aperfeiçoado.
Se a despeito da nova cirurgia a que ele vai ser submetido, o presidente diz que vai à ONU, mesmo sendo sentado numa cadeira de rodas ou deitado numa maca, e antecipou já as linhas gerais do seu discurso. Ele quer mostrar ao mundo, com muito patriotismo, que a Amazônia foi praticamente vendida para o mundo, ele disse isso hoje, deseja deixar claro que não vai aceitar esmola de país nenhum a pretexto de preservar a Amazônia, que vai resistir, porque em meio a esse auxílio externo, a floresta está sendo loteada, vendida. Por trás desse discurso do presidente Bolsonaro estão velhas obsessões do ex-deputado Bolsonaro. Hoje o presidente se queixa do excesso de reservas indígenas. Em abril de 98, quando o Bolsonaro era ainda um simples deputado do baixíssimo clero, ele disse na Câmara que a cavalaria brasileira foi muito incompetente. Competente, sim, disse ele, foi a cavalaria norte-americana, que dizimou os seus índios no passado e hoje não tem esse problema nos Estados Unidos. Desde que assumiu a cadeira de presidente, o Bolsonaro tenta conciliar duas exigências que, a meu ver, são conflitantes. Ser Bolsonaro e exibir o bom senso que a presidência exige. Quando fala de Amazônia, o presidente parece se encher de tambores e de clarins. Se ele disser na ONU 10% do que ele disse hoje que dirá, o Bolsonaro vai mostrar que é errando que se aprende a errar. Vai ficar demonstrado que o patriotismo também pode ser uma forma de suicídio comercial.